Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa palestra, né? Eu quero agradecer o Fernando César aqui, eu supervisor do posto fiscal de Taubaté. Ainda há pouco conversávamos, né, de algumas lembranças aqui de Lorena, quando existia o posto fiscal aqui em Lorena, não revelando a idade, mas eu já cheguei a frequentar o posto fiscal daqui e depois o de Guará, né? E aí foi tudo para Taubaté. E nós sabemos a dificuldade que é, ainda mais que hoje é praticamente remoto, né, Fernando? Então, praticamente, antigamente se discutia para a gente só inventário. Hoje a gente tem ainda o divórcio, tantas outras coisas que há necessidade aí do cálculo do imposto. Isso eu sei. Então, Fernando, seja bem-vindo. É uma honra para a gente tê-lo aqui. A gente sabe que iniciou-se há pouco tempo a sua palestra e com certeza nós vamos pedir uma outra mais para frente, tá? E agradecemos aqui, agradeço a presença de todos também. Sinta-se à vontade, eu acho que é um momento para esclarecer dúvida, é um tema prático difícil para nós que somos advogados, nós somos da área de humanas, né? Então às vezes fica difícil a gente entender cálculo, frações e até essa demanda mesmo de como funciona todo o sistema. Agradecer a Fábia também, né, à frente da nossa Cultura Eventos aqui, ao Edson aqui, que está também juntamente com a doutora Silvina, representando a diretoria, que eu faço parte, e obrigado a todos aí. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Tá? Bom, em nome da Cultura Eventos, agradeço a sua gentileza de estar aqui com a gente, para poder trazer um pouquinho de conhecimento para os nossos colegas aqui. Quero agradecer a presença de todos os colegas, prestigiando as palestras que a gente está trazendo. Né? Agradecer a diretoria e o apoio do doutor Márcio. O Luiz também que está ali. Nosso diretor tesoureiro também, né? Vamos lá. Boa palestra para nós. Obrigado. Fica à vontade. Boa noite a todos. Como o doutor falou, eu sou funcionário do posto de Taubaté, aliás, da Secretaria da Fazenda, já tenho mais de 40 anos, tá? Eu estou dentro do rol do funcionário da Secretaria da Fazenda. E no atendimento ao posto fiscal já tenho uns 12, 13 anos que eu estou lá auxiliando esse serviço de atendimento aos contribuintes, né? E entre todos os contribuintes, os advogados principalmente. Então, a gente, conhecendo da dificuldade que vocês, os senhores e as senhoras têm para entender e compreender e elaborar direitinho os trabalhos, a gente, a convite de alguns colegas de vocês da OAB, da subseção de Pinda, a gente começou a fazer um trabalho com palestras e aí já fizemos uma palestra em Pinda, uma em Taubaté e agora a terceira palestra a gente está tendo a oportunidade de oferecer aqui para vocês, poder abordar um pouco sobre o ITCMD, que é assim, é um imposto sobre transmissão causa-morte e doações, e foi assim, de uma certa forma foi relegado pelo Estado, certo? Esse potencial de imposto. E agora o Estado está entendendo que dentro desse rol, né, de situações, existe uma gama muito grande de arrecadação para o Estado em si, né? Então, eles estão desenvolvendo ferramentas e estão desenvolvendo formas de validar melhor essas condições de arrecadação do imposto. O objetivo do Estado é esse, arrecadar imposto. Não tenha outra dúvida com relação a isso. Mas dentro da legislação que permite, né? Então, o que a gente vai passar para vocês? O Fábio, faz favor, primeira tela. Então, isso. O imposto de transmissão causa-mortes e doação, tá? Esse imposto ele tem dois fatos geradores, que é o óbito e a doação. Somente esses dois fatos geradores que geram a obrigação do imposto em favor do Estado, tá? Quando que acontece essa obrigatoriedade do imposto? A data de início até grifei aqui, tá? Abertura da sucessão, é como está descrito na legislação, abertura da sucessão. Então, o que a Secretaria da Fazenda entende como abertura da sucessão? Não é especificamente o processo de inventário, vamos dizer, faleceu um pai, aí você abriu o processo de inventário, não é a abertura do processo de inventário.
a abertura da sucessão ocorre na data do óbito ou na data da efetiva doação, porque são os dois fatos geradores, óbito e doação. Então, a abertura da sucessão é que determina quando que vai ser iniciado esse processo. Independente se a pessoa deu entrada no fórum lá com o inventário, mas o óbito não tem o que você discutir, certo? Então, tudo isso está descrito na legislação, que é a Lei 10.705 de 2000, com as suas atualizações, esse decreto que regulamenta a lei, certo? Do ITCMD, e a Portaria CAT 15 de 2003. Então, a gente diz o seguinte, que a Lei 10.705, ela nos dá os parâmetros da aplicação da legislação do ITCMD. E essa Portaria CAT, especificamente, 15 de 2003, ela nos dá as ferramentas para a gente poder desenvolver bem o trabalho com relação ao ITCMD. Ok? Bom, aqui, então, sempre frisando isso daqui. A abertura da sucessão não é a condição da pessoa dar início a um processo de inventário, por exemplo, ou arrolamento, ou um divórcio, uma coisa quando for, né? No caso, a abertura da sucessão é a data do óbito ou então da efetiva doação. Ok? Avança para nós. Tá. Então, como que a gente vai começar o nosso trabalho? Bom, eu depois posso disponibilizar para vocês os acessos disponíveis na internet. No portal da Fazenda, portal.fazenda.sp.gov.br, tá? E ali tem, dentro do portal da Fazenda, a gente tem um link que a gente chama Guia do Usuário, certo? Guia do Usuário, que vai te encaminhar para esse aqui, ó. Serviço TCMD, páginas e tal. Então, tudo relacionado ao TCMD, você encontra dentro desse link aqui. Isso depois a gente pode, com calma, disponibilizar para vocês. Tá? Então, o que a gente vai? Como declarar o TCMD? Por exemplo, declarei o TCMD, certo? Agora eu preciso fazer poxa, me enganei num item, preciso fazer uma retificação. Então, como retificar? Uma declaração que você já iniciou, você já confirmou, certo? E como gerar também a guia do pagamento do ITCMD. Então, está tudo dentro desses links que a gente depois vai... Aqui não vai dar para desenvolver, mas é só para mostrar que existem esses acessos, tá? Ok? Então, tipo de declaração do TCMD a serem geradas. No caso da transmissão causa-mortes, é o arrolamento ou inventário. Esses dois aqui têm suas especificações próprias dentro dos processos lá que o juiz define, né? Então, por exemplo, se um processo se iniciou com arrolamento, são objetos diferentes, arrolamento e inventário. Se um processo se iniciou como arrolamento, ele não pode, em termos de declaração do TCMD, ser convertido para inventário. Tá? Ou vice-versa. Se ele iniciou como inventário, ele não pode ser convertido para arrolamento. A declaração do TCMD. Pela declaração do TCMD são objetos diferentes. Tá? Então, quem que emite essas declarações? É emitida pelo próprio interessado ou seu representante legal. Quem que é o interessado? Antigamente, há um tempo atrás, quando você abria lá uma declaração de TCMD, vinha lá, inventariante, certo? Primeiro campo seria inventariante, no caso de um inventário. Inventariante. Poxa vida, ainda não, o juiz não definiu quem é inventariante, quem é o fulano, quem é o ciclano, então não posso gerar minha declaração porque eu não tenho um inventariante já determinado pelo juiz, né? O juiz que determina lá quem que é o
inventariante. Então, ficava a declaração esperando todos esses processos para poder iniciar. Aí, o que eles fizeram? Simplesmente modificaram. Agora, quem faz a declaração vai aparecer lá o declarante. O declarante pode ser qualquer uma dessas pessoas. Pode ser um filho herdeiro, pode ser uma esposa, um esposo, tá? Ou até mesmo o advogado. O advogado pode iniciar uma declaração como declarante, tá? Para depois, futuramente, sendo necessário, ele pode ir concluindo o processo de inventário, definindo todas as características do processo, os herdeiros, os bens e todas as questões legais. Ele vai lá e ele pode, então, retificar uma declaração e concluir ela futuramente. Tá? E também tem a transmissão por escritura pública, que faz parte do rol das causas-mortes. Mas essa daqui geralmente é emitida pelos cartórios de registro de imóveis. O advogado também pode emitir, mas esse item aqui, qual é a diferenciação do arrolamento, inventário para a transmissão? A transmissão por escritura pública, ela, em geral, ela é emitida pelo cartório, tá? E o próprio cartório já dá a validade para essa declaração. Então, não depende da Secretaria da Fazenda homologar uma declaração de escritura pública. O juiz mandou homologar. A Fazenda não vai homologar. Tá? Mandou? Então, em geral, a transmissão por escritura pública ela é emitida pelos cartórios do registro de imóveis. E já tem fé em todos os procedimentos dela, certo? Não depende de análise prévia da Secretaria para ter validade a declaração. Tá? Então, temos lá, transmissão inter vivos, né? Então, aquele caso que a gente viu são os dos óbitos, né? Inter vivos. Então, nós temos a doação extrajudicial, tá? Que pode ser em processo de separação, e doação inter vivos. Um pai ou uma filha, um bem, um valor e tal. Então, gera a obrigação do imposto. Qualquer questão relacionada à doação já gera a obrigação do imposto para o recebedor, o donatário, né? Então, ou então num processo de separação. O que é um processo de separação? Vamos só fazer um casal está lá, aí vai se separar, tem bens, certo? Então, na divisão dos bens, vai apurar o que a gente chama do excesso de meação. Quem vai ficar com mais que o outro, por exemplo. Então, tem uma casa lá no valor de 200 mil, tem um carro no valor de 80 e tem uma moto no valor de 30, por exemplo. Então a casa fica com a mulher, a moto e o carro fica com o marido. Obviamente, na divisão desses bens, a mulher vai ficar com o maior, né? Vai ficar com um valor maior que o do marido. Então, esse valor que ela ficou a mais, que a gente considera o excesso de meação. Aí, em cima desse valor, que vai ser tributado, dependendo do percentual, vai ser tributado o imposto. Tá? Existe uma planilha que a gente, até mesmo fui eu que desenvolvi essa planilha, aperfeiçoando ela, para apurar qual é esse valor de excesso de meação. Tá? E também tem, isso daqui a mesma questão, processo extrajudicial ou processo de doação judicial. É a mesma questão, só que aqui a diferença é que aqui o processo de separação ele tem que ser homologado pela justiça. Tá? Aqui não necessariamente. Quando é extrajudicial, um acordo entre as partes, fulano ficou, tá? Não tem uma discussão judicial.
Agora, quando existe um processo judicial, um processo de separação, aí ele precisa ser homologado pela justiça. Então, a pessoa tem que apresentar, além da declaração, todo o histórico da decisão homologada pela justiça. Em todos esses casos, para pagamento do imposto, como é que eu faço para pagar o meu imposto? Eu vou acessar aquela opção emitir GARI para inventário. Tá? Não necessariamente só inventário. Em caso de doação, em caso de arrolamento, né? Então, você tem lá nós vamos ver mais para frente, a opção emitir GARI para inventário. Então, você vai colocar o número da declaração, certo? A senha que foi gerada para essa declaração, e aí ele vai liberar para você poder gerar a GARI para inventário, abrindo imposto, né? Porque em todos os casos o imposto, dependendo da classificação, dos valores, de como for informado, o imposto ele pode estar até dentro dos critérios de isenção. Certo? Como a gente já viu antes, é uma repetição do portal da Fazenda. Avança para a gente? Tá. Então, quando a gente acessa... Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, aproveitando... Depois pode esquecer da pergunta, muda de assunto. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta ao senhor me permitir. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. A respeito do excesso de meação no divórcio, quando se tem conflito de competência entre os estados, supondo um divórcio em que, em números hipotéticos, o patrimônio a ser dividido é 2 milhões. 1 milhão para cada, cada um dos cônjuges. A mulher ficou com mais patrimônio lá em Belo Horizonte. Ficou com 1 milhão e 200. Então houve excesso de 200 mil reais para ela lá em Minas Gerais. Recolheu-se o ITCD. O que eu faço aqui em São Paulo? Porque eu tenho que ter, no mínimo, uma declaração de que não é devido o ITCMD daqui. Como é que eu ajo nessa situação? O que acontece? Na declaração do divórcio, esse excesso de meação é justamente apurar quem ficou com mais. Não importa, vamos dizer assim, a questão se o imóvel é daqui ou dali. Bom, na divisão dos bens, já teve até um caso outro dia que deu uma discussão lá, que parece que o casal tinha imóvel lá na Itália. Então a mulher ficou com um apartamento na Itália, não sei o que. Então deu aí acabou gerando que, como ela ficou com a parte maior, então ela recebeu em doação esse bem. Tá? Então esse bem, independente se é ou não, ela recebeu a mais. Aí, se o bem se ela mora aí quando você for declarar, na própria declaração, por exemplo, se você colocar lá o endereço da pessoa, sendo em São Paulo, aí o imposto, teve um caso também, recentemente que a gente viu lá, que o casal se separou e a esposa ficou com excesso de meação. Só que a esposa, ela colocou na declaração que ela reside lá no Pará, se não me engano, lá bem no norte do Brasil. Aí na geração da guia, o imposto, o ex-esposo morava em São Paulo, no estado de São Paulo. Então a geração da guia saiu em nome dele, porque quem é responsável do imposto é quem, no caso, resida em... Mas aí é zero. Aí é zero, porque daí se for para gerar em nome dele, ele ficou com menos. Não, mas aí é uma questão, o imposto teria sido gerado para ela, mas como ela reside fora,
O próprio sistema já faz esse Mas aí chega lá, o Pará vai chegar lá, no Pará o Pará não, mas eu que tenho que receber aqui em São Paulo nada. Mas nesse exemplo que o senhor está mencionando, todos os imóveis estavam em São Paulo. Sim. E ela ficou com essa dimensão. Ela ficou com essa dimensão. Ok. A minha dúvida é quando a diferença de competência, conflito de competência. Tem um imóveis em Belo Horizonte, em Minas Gerais, Sim. e imóveis em São Paulo. São Paulo, nesse caso, vai querer receber também. É. Ou vai ter que declarar que não é devido São Paulo receber. A minha dúvida é, na prática, como eu obtenho da Secretaria da Fazenda um documento que me diga, não precisa recolher, que você já recolheu lá. Ou o devido lá. Essa questão não é analisada em si na própria declaração. Entendi. Tá? A declaração ela não analisa essa questão se houve recolhimento lá para o outro estado, para Minas, ou não houve. Então isso daí vai ser, vamos dizer, um caso a ser discutido junto à Secretaria de Fazenda. Olha, esse imposto eu não vou recolher porque já foi recolhido lá. Aí a Fazenda vai considerar a situação. Entendi. E vai concordar ou não. É um procedimento próprio, então. Tem que ser um procedimento próprio. Tem que ser um procedimento específico nesse Legal. caso, porque talvez ele ainda, o sistema nosso, ele não está 100%, esse sistema declaratório, ele não está 100% completo. Entendi. Eles estão paulatinamente, de acordo com a legislação que sai, porque eles não podem fazer assim, eles têm que ter o respaldo da legislação, respaldo do CNJ, respaldo de tudo para poder colocar em aplicação a declaração. Entendi. Então, certas situações específicas, já nesse caso seu, a declaração vai gerar imposto para ela, no caso. Mas ela não deve recolher. Aí você vai entrar com uma reclamação junto à Fazenda, aí a Fazenda vai analisar o seu pedido, vai verificar, vai comprovar que foi pago lá em Minas, assim, assado, tal. Aí a Fazenda vai, se for o caso, fazer uma redistribuição desses valores, certo? E pode até gerar, por exemplo, se ela gerou um débito para ela aqui, certo? Mas ela já recolheu referente ao imposto lá, não sei o que. É mais ou menos como o IPVA, um veículo que é de São Paulo, vai transferido para Minas, tá? Ele vai pagar IPVA em São Paulo ou em Minas, certo? Então, antes dele sair para Minas, ele tem que recolher o IPVA em São Paulo. Mas ele foi para Minas, mas lá em Minas não recolheu IPVA. Entendeu? Então dá uma briguinha. Mas essa reclamação é feita por alguma via específica ou você manda um e-mail? Então, existe uma opção dentro do próprio sistema, que eles estão melhorando e incluindo novas ferramentas, para você poder solicitar essas informações direto para a Secretaria da Fazenda. Antes você tinha que protocolar com a gente, via e-mail, via não sei o que, mas agora já tem a opção para você poder fazer essa reclamação direto pelo sistema eletrônico. Eu tenho uma dúvida também, só que não sei se o senhor vai falar sobre isso, sobre inventários que foram abertos antes da vigência da legislação do ITCMD. Posso falar. Que ainda era ITBI. Posso falar também. E não tem na parte que você vai fazer a declaração, ele não permite que você Não, coloque antes a declaração do ITCMD é a partir de 1º de janeiro de 2001. Isso. E a questão das alíquotas também, que são diferentes. Assim, eu vou entrar no ITBI daqui a pouquinho para vocês, deixa eu só concluir aqui. Então, ó, quando você acessa o portal, certo? Aí você vai lá, ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Morte e Doação. Então aqui tem sobre doação, herança, isenção. Um pouquinho diferente do atual. Oi? Mudou? Isso que eu ia falar também. Pode ter mudado, tá? Isso daqui é dinâmico. Eu entrei hoje mesmo. Eu acabei de Isso entrar aqui pelo não. celular para ver, não tá assim. Não está mais. É tá São mais- Paulo aí, né? É São Paulo. Pode estar mais completo. Talvez a minha tela também não esteja toda aqui. Eu só trouxe para vocês terem uma noção. Porque isso aqui é muito dinâmico, tá, gente? Isso aqui é muito dinâmico. Isso aqui muda, entra novas funcionalidades, entra novas coisas, tá? Então, então tem a opção, imunidade, restituição de imposto. Se você, eu paguei o imposto, então eu tenho a opção aqui para você restituir o parcelamento, como que é feito o parcelamento.
a retificação de GARI e DARI, né? Hoje é mais DARI. GARI já não é muito antigo, então acho que é muito raro aparecer uma retificação de GARI, mas às vezes pode acontecer. Retificação de GARI, DARI, do ITCMD. Tá? Essa tela aqui não está completa, acho que ela tem mais coisas para baixo, mas eu só tirei para vocês terem uma noção. Tá? Então, no caso, a isenção aqui não envolve a parte de inventário e arrolamento ou doação. Essa isenção aqui são para situações específicas, tá? Dentro de entidades que têm direito à isenção. Até perguntaram para a gente lá, a pessoa com deficiência pode ter isenção do ITCMD? Não. Isenção é diferente do IPVA. O IPVA, por exemplo, uma pessoa com deficiência pode ter direito à isenção do IPVA, certo? Mas do ITCMD, não. Porque a isenção é para o imóvel, não é para a pessoa. Independente da condição da pessoa. Certo? Social e física da pessoa. Tá? Dá uma avançadinha para mais? Tá. Então, esse daqui é o... Tá. Esse daqui é a tela do... Eu já vi. Então, o que nós temos aqui? Ó? Olha lá. Transmissão causa-morte. Arrolamento, inventário, transmissão por escritura pública. E transmissão intervivos, doação extrajudicial e judicial, como a gente falou lá atrás. Agora, aqui são outros casos, né? Acessar a declaração já iniciada, eu comecei uma declaração, fui lá, mas não concluí. Então ela vai ficar guardadinha. Cuidado quando vocês forem iniciar uma declaração, vocês já devem ter percebido isso, porque o sistema ele é falho nesse sentido. Você vai lá, inicia uma declaração de inventário. Aí você põe data do óbito, e-mail, não sei. Quando você prossegue, ele já gera um número para você, e daí já pede para você avançar a tela. Quando você avança, se você não tomou nota daquele número anterior, você fica órfão. Não tem mais a informação. E qual foi a declaração que eu fiz? Então, tome... essa é uma falha do sistema que eu identifico. Pode não ser, mas... Então, vocês sempre tomam nota. A declaração X é tal. Aí anota no papelzinho o nome da declaração, porque se você precisar concluir essa declaração no futuro, você não vai ter acesso a ela. Qual foi o número que gerou a declaração? Aí... Se um colega ele dá início na declaração, aí a pessoa tira o processo desse colega e vai para o outro escritório. Como é que nós vamos fazer para acessar a declaração? Então, nós vamos ver também. Tem uma consulta. Tem uma consulta por CPF. Não, mas eu já mandei e-mail para lá uma vez explicando e eles me cadastraram e fizeram o processo para mim. Você manda por e-mail. O que acontece? Vamos lá. Eu consegui. Então, ó, aí quando você acessa, você... eu não sei, gente, se vocês... Aqui, ó, tem uma opção certificado digital. Eu acesso as declarações pela Secretaria de Fazenda a partir daqui, e aqui eu tenho acesso a todas as opções. Eu acho que vocês, como declarantes e procuradores, né, não têm acesso a essas funcionalidades. Tá? Isso daí é uma... Então aqui a gente tem, quando eu acesso aqui pelo meu certificado, eu acho que talvez vocês até tentem. Vocês acessam por aqui? Já tentaram por aqui alguma vez? Se quiser fazer um bar, eu não tenho que fazer. Já aconteceu. Porque vocês têm certificado digital, né? Já aconteceu de eu fazer a declaração, aí ficou faltando uma documentação. Eu fui para colocar a documentação, aí não foi, eu falei, bom, vou colocar o que tenho, depois eu coloco de novo. E o sistema bloqueou o acesso à declaração. Eu não consigo acessar. Pode ser, porque pode ser que ele esteja assim, tipo, daí a gente não tem essa autonomia porque quem desenvolve o sistema é o pessoal lá de São Paulo. Mas não responde do e-mail. O inventário está parado, porque eles não. A receita. Tá, o que acontece? No e-mail. Acessar a declaração já iniciada. Vamos lá. Você só tem aqui, ó, consulta a declaração por CPF do decursos. Poxa, mas é uma doação, não existe decursos, né? Olha lá, emitir DARI para inventário. Então, se eu quero emitir a DARI,
eu vou acessar daqui. Emitir documentos, declaração, demonstrativo, gás, certidão, homologação, notificação. Então, aí tudo isso daqui você vai precisar do nome da declaração e da senha que foi gerada para aquela declaração. Se você não tiver o número da declaração, fica difícil você consultar. A própria, aí tem que... Então é sempre bom ter esse cuidado na hora de gerar. Se for fazer uma sobrepartilha, precisa fazer uma retificação da declaração anterior ou faz uma nova declaração? Não. Sempre que você... O que acontece? A declaração, cada declaração, ela pode gerar, uma nova declaração. Cada declaração pode gerar imposto para a pessoa. Mas o sistema não dá a opção de você fazer uma Uma nova com o mesmo sobrepartilha. CPF. Então, É isso. hoje ele tá brecando, mas antigamente você poderia gerar 2, 3, 4, 5 declarações. Mas aí como que a gente faz? Então você teria que retificar a declaração. Mas Ou a acessar a mas é declaração como- beneficiada. Mas você aí, ainda não aí confirmou. mas bloqueou a retificação. Então, aí Já o que homologou, não acontece? tem como fazer. Não, e não homologou. Não, se eu homologou, por exemplo, tem um bem sonegado, aí você quer é isso que o doutor está falando ali. Então, por exemplo, sonegou um bem. Acontece. É raro, mas acontece. Esqueceu. É raro, mas acontece. Esqueceu um bem, sabe? Aí vai precisar fazer uma sobrepartilha. Você não tem como retificar, porque já foi homologado e pago, entendeu? Não pode retificar a declaração. Você pode retificar a declaração. Depois de homologado? Depois de homologada, quantas vezes você quiser. Para pagar, não tem problema. Não, bloqueou, porque- não consegue nem acessar. Não, consegue acessar. O que acontece? É coitadinho da isenta. A gente, que aqui agora eu não vou ter como mostrar para vocês, mas a gente, quando eu acesso, eu como fazendário, quando eu acesso aqui, eu acesso uma declaração a partir de qualquer informação, ou pelo CPF do decurso, ou pelo CPF do inventariante, ou pelo número da declaração, ou pelo número do processo, qualquer tipo de informação eu consigo acessar. Tá? Vocês já não têm acesso a essa informação. Então, sempre que for, por exemplo, se você não confirmou ainda a declaração, você acessar a declaração beneficiária. Eu já confirmei a declaração, ela já está concluída, eu não posso mais alterar nada dela. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que retificar a declaração. Então, aqui, ó, retificar a declaração. Certo? Aí você clica lá, retificar a declaração, põe o número da declaração. Cuidado, porque a partir do momento que você clicar em prosseguir ou avançar, qualquer coisa assim, ele automaticamente já vai gerar uma nova declaração retificadora e aquela vai ficar morta. Ela vai ficar lá, vai continuar aberta lá, mas já vai gerar um espelho para ela. Ainda fala que é impossível retificar. Não acessa e não retifica. Será que é comigo? Não, mas calma aí. Provavelmente porque... O que acontece quando a gente observa isso? Porque você está acessando uma declaração que foi retificada e você está 2 ou 3 vezes. Você está acessando a primeira. Você está acessando a primeira retificadora, mas já existe uma segunda Mas não me retificadora. levar, não teve número novo. Será que não? Eu precisaria confirmar Anota isso para tudo. você. A médica precisaria doida, mas con- ela anota tudo. Eu precisaria confirmar isso para você, mas o que a gente tem observado é isso, que existem situações que a pessoa não consigo acessar, não consigo e tal. Aí quando a gente abre lá, aparece aquele leque de declarações, uma retificando a outra, retificando. Aí a última lá, e sem data de confirmação. Então ela ainda não foi confirmada. Então se ela não foi confirmada, ela não pode ser retificada. Ela teria que ser confirmada para ser retificada. Ou então, quando ela está lá na opção, na opção de... É que aqui eu não tenho a tela para vocês, mas depois a gente pode... Quando está na opção lá, ela vai aparecer ali, para nós, eu não tenho acesso. Aí eu já não tenho acesso à declaração. Só vocês têm acesso. Eu só tenho acesso à declaração que for confirmada. Como fazendário. Tá? Se eu for na última. Então, mas dá para fazer 2 por CPF afinal? Não. Não, você Não vai dá. ter que retificar ou se já iniciou. O
o sistema... Então, se eu já paguei a primeira, quando Existem eu for situações... retificar, aparece já o montante já pago, ou ele vai colocar como se eu tivesse pagado tudo outra Existem vez? situações que o sistema dá assim, já existe uma declaração com esse CPF, assim, assado, mas permite você, tem que ver cada caso. Às vezes quando você vai gerar uma nova declaração, daquele mesmo processo e tal, daquele mesmo recurso, pode ser que ele bloqueie, olha, já existe uma declaração que ainda não foi confirmada. Agora, se ela foi confirmada, pode ser que você consiga gerar uma nova declaração. Só precisa tirar, acho que é esse detalhe que a gente precisa identificar para poder dizer para vocês. Enquanto a declaração não for confirmada, ela fica lá no rascunho. Só a pessoa que gerou a declaração, normalmente é quem informa lá o e-mail do gerador. Então põe lá, responsável pela declaração, fulano de tal, @gmail.com. Então, a essa pessoa a gente... eu esqueci a senha, não consigo mais gerar, acessar a declaração que eu iniciei. Eu vou retificar, não consigo retificar porque ela não foi confirmada. Então, aí você faz o seguinte, você tem que solicitar uma nova senha para a gente, e eu não sei se essa opção está disponível no CITED, como eu falei. Eles estão, assim, paulatinamente, eles estão incluindo novas opções dentro do sistema. Hoje a gente consegue, pelo posto fiscal, a gente emitir senhas para os advogados, né, os declarantes que tiverem registrado lá no coisa. Então a senha seria ou para o inventariante, o declarante que tiver registrado na declaração, ou para o procurador dele. Nunca a gente fornece a senha para, por exemplo, para o advogado ou um dos herdeiros. Por que a gente não faz isso? Porque vamos dizer que existe um litígio lá entre um herdeiro e outro, não sei o que e tal, eles estão brigando. Então um herdeiro vai lá, pega uma declaração e altera o bem, aí ele vai ficar com mais bem que o outro. Isso não vai dar resultado porque vai chocar com o inventário que está sendo analisado, mas vai dar um probleminha até para a gente também, porque a gente teria que só fornecer a senha para quem realmente tem direito a essa questão. Então, quando você conclui a declaração, olha lá, favor de apresentar a declaração ao posto fiscal. A declaração deve ser apresentada ao fisco no sistema da portaria 89 da Art. 2015-2003. Então, quais são os artigos 8 e 9 da portaria? Aí você vai lá na portaria, são todos os documentos que são obrigados a apresentar. No anexo e tal. Então, você pega lá o artigo 8 e 9 da portaria e verifica lá. Mas, se você entrar lá na guia do usuário, dentro do portal da Secretaria da Fazenda, você já vai ter toda a documentação. No caso do inventário, é basicamente uma cópia do inventário em si. Certo? Obviamente, aquelas partes que falam de foi publicada a decisão lá, não sei o que, então só o que é essencial para nada. Que a Fazenda só analisa a declaração baseada no que está em termos de bens, herdeiros e valores. Quais são os bens, quem são os herdeiros e quais os valores. É isso que a Fazenda vai analisar. Porque se estiver fora disso, a Fazenda não se junta, né? Que nem ele falou ali, o Luciano falou ali, né? Precisava apresentar a capa do processo. Essa é uma exigência que eu não sei se hoje está sendo... Está pedindo o print do estágio, por causa do digital. Então, a primeira seria o que eles... Antigamente era a capa do processo, porque o processo não era digital. Então precisava ter ali aquela capa, processo físico, você xerocava ali, digitalizava. Então, agora não, agora é a folha do estágio. Primeira folhinha do estágio, não precisa ser todo o estágio, só a primeira folha. Por quê? Tem ali o nome do inventariante e o nome do advogado, e o número do processo. É isso que eles precisam para vamos dizer, validar a declaração. Fazer uma coisa que até sempre dá dor de cabeça.
toda vez que a gente faz inventário, a gente apresenta as primeiras declarações, o juiz manda recolher o ITCMD. Na hora de fazer a declaração lá para gerar a guia de pagamento, ele pede homologação. Data da homologação do juiz. Mas o juiz não homologou. Vocês já passaram por isso? Daí Eu ponho uma data fictícia lá, gente. Mentira, é. Porque não existe, porque eu não homologou, porque ele Isso mandou daí- pagar, ele mandou homologar. Eu particularmente, assim, como funcionário Fernando, não como parlamentar, mas particularmente eu considero aquela termo lá, data de homologação do juiz. O juiz não homologou, então eu não posso informar a data. O juiz homologar precisa ter o parecer da Fazenda. A Fazenda não deu parecer porque não recolheu É o círculo, é o círculo. Então, recolheu o imposto, a Fazenda não pode concluir. Aí não fecha. Que não era para exigir o pagamento nessa fase do processo. Entendeu? É. Então não fecha. Essa conta não fecha. É pra fazer Então um o que a cálculo. gente orienta? Independente da data que você colocar lá, o que acontece? Voltando lá no início da primeira apresentação que eu fiz aqui da tela, qual que é o fato gerador do imposto? O óbvio. É óbvio. Então, independente da data que você informar ali, o sistema, ele vai, a não ser ou situações específicas, mas o sistema vai considerar a data do óbito e a data que você vai gerar a guia. Então a gente orienta, gera a guia, por exemplo, hoje, 18 de julho. Entendi. O juiz não homologou, mas você gera a guia para o dia. Aí ele vai pegar. Sem O problema sistema com vai falsidade fazer. ideológica, né? Pode, não vai ter problema nenhum. Isso é para Problema ético, nada a ver, né? Então, o que acontece? Isso é para fins da declaração do ITCMD. Não vai ter nada relacionado a datas e prazos do inventário. Entendi. É só para fechar a declaração do ITCMD. Senão não fecha. Aí tem outro detalhe também, que o pessoal faz uma confusão. Você põe lá a data de homologação, 18 de julho de 2023. Houve autorização judicial para pagamento após 180 dias? Com dispensa de juros e multa. Aí a pessoa fica, pô, mas houve, não tem. Então, esse é um item muito específico. O juiz autorizou o pagamento sem juros, sem multa, a partir de 180 dias, porque é o prazo máximo, né? Uhum. A partir de 180 dias já começa a contar juros e multa. O juiz autorizou? Não autorizou, então é não. Não, o juiz autorizou. Eu tenho a declaração do juiz mandando pagar com 180 dias. Acima de 180 dias com dispensa de juros e multa. Eu informo e aí eu tenho que passar essa informação para a Secretaria da Fazenda. O sistema nosso não está fazendo esse reconhecimento automático e acho que não vai fazer também, porque depende muito porque se você informar lá que houve autorização, ele já dá a dispensa de juros e multa, vai causar algum problema. Então o que acontece? Isso aí é uma coisa assim, é um presentinho que não tem valor nenhum. Por quê? Se você informa lá que o juiz autorizou, mas de todas as decisões que a gente já viu lá, e são poucos os casos, não são muitos, o juiz dá lá assim, fica dispensado de juros e multa, não sei o quê, para pagamento em 30 dias. Aí o que acontece? Você tem que informar que houve autorização, aí você tem que mandar para a secretaria essa informação, que houve autorização. A secretaria está fazendo, vai analisar, vai, dependendo da coisa, vai retornar para você com a dispensa de juros e multa. Só que esse prazo de 30 dias nunca vai ser cumprido, não vai ser respeitado, porque não dá tempo. É, a culpa é Não nossa. dá tempo. Aí passou os 30 dias. Passou os 30 dias para pagamento, E volta o juros e multa. Aí, pede dilação. Dilação, ó. só Vai se o vendo, juiz é a dilatar de fazenda. novo. Vai dilatando. Faz consignação e pagamento. É, por aí mesmo. Dependendo do valor do grupo, faz Então, consignação e assim, pagamento. é uma questão que a gente, na prática, não se efetiva. Porque depende de uma análise da Fazenda. E como hoje, a Secretaria da Fazenda, as análises de todos os TCMDs É são jurídica, feitos né? por um órgão lá de São Paulo, tá? Não é mais regionalizado, é tudo centralizado em São Paulo. Então eles criaram uma unidade UGC
Unidade Gestora Centralizada, do ITCMD. Eles analisam todos os pedidos do ITCMD, inclusive todos os PETs que você encaminha, caem direto para lá, não passa nem mais pelas nossas mãos. Antes passava pelas nossas mãos, ele fazia uma análise, uma pré-análise, depois encaminhava. Agora já cai direto para São Paulo. Então essa questão você pode. Agora, o que está sendo comum também, avança para nós? Não, mais uma tela. Mais um, essa daqui. Ah, não. Tá. Favor realizar o pagamento. A maioria das declarações hoje, dependendo dos dados e valores que foram inseridos, já estão ficando dispensadas de apresentação da declaração ao imposto fiscal. Então, elas, grande parte já está sendo homologada quase que instantaneamente. Somente os exemplos, né? Os exemplos, se tiver exemplo. Por exemplo, se tiver algum imposto a recolher, recolhendo o imposto, gerando a guia, recolhendo o imposto, a homologação já sai automática no sistema. Tá? A maioria das vezes está acontecendo isso daqui. Em certos casos ainda está dependendo de análise. Tá? Está dependendo de análise mas a grande parte, acho, das declarações já estão sendo homologadas automaticamente pelo sistema. Certo? Volta para mim, Fábio. Mais essa daqui. Não, por favor, apresentar. Essa daqui. Então, esse daqui é o CIPET, por onde vocês vão encaminhar as declarações. Como vocês são advogados, vocês todos têm certificado digital, né? Seja via token, via cartão, certo? Então vocês vão acessar tudo a partir daqui. Tá? Certificado digital. O advogado ele tem acesso total às funcionalidades da declaração. Avança uma telinha para nós. No caso de cessão de direitos hereditários, entra lá como transmissão para escritura pública. Porque é obrigatória a escritura pública nesse caso. Aí entra com transmissão, não com doação. Então, cessão de direitos hereditários causa mortes, né? Então pode ser. Não, cessão é de um herdeiro para o herdeiro dos herdeiros para outro. Uma venda é como se fosse uma venda de imóvel. Pode ser gratuito também. Aí geraria o ITCMD nessa transmissão. Seria uma cessão gratuita de direitos hereditários. Doação, né, que você fala. Seria uma doação. Seria uma cessão de direitos hereditários gratuita. Aí geraria o ITCMD dessa transmissão. Acho que não tem nada a ver com a outra transmissão. Só for o negócio vai gerar aquele. Isso daí quando, por exemplo, se o próprio cartório, que eu falei lá no começo, o próprio cartório que vai fazer essa exigência. Não, tem que fazer a declaração ou de doação, ou vai ter que fazer a declaração de transmissão por escritura pública. Aí, em geral, essas declarações são de responsabilidade do próprio cartório. O próprio cartório já emite, inclusive os e-mails que a gente vê lá, é tudo do próprio cartório. O próprio cartório já faz e ele conclui, gera guia, já recolhe e já dá sequência dependendo de análise da fazenda para homologar ou não essas declarações. Então, eu estou perguntando isso porque nele é um caso real. E nessa sessão, na escritura de sessão, da sessão a sessão de direitos hereditários, o cartório fez constar na escritura que qualquer incidência de imposto seria resolvido dentro do processo. Eles não fizeram isso. O cartório de Brasília fez isso. Mas foi uma sessão gratuita ou onerosa? Bom, foi aí assim, isso daí ele deixou para resolver-se futuramente. Então, mas o cartório aceitou fazer dessa forma, eu achei estranho isso. Ele fez lá que pagou que era de cartório e qualquer uma eu acho que o cartório ele tem autonomia para isso, eu não posso. Então, mas lá com a escritura foi feita dessa forma, por isso que mas na hora de registrar que dá o BO. Não é na lavração da escritura. Na escritura é tranquilo. Mas na hora de, sei lá, fazer a alteração no cartório que eu azeda lá de mão. A gente vê lá a exigência do cartório. Aquelas... Lá que no imóvel que a filha do chora é melhor.
fato, ele Não, vai ele ter, cheque vai- embaixo. Carta de sentença, Na hora do registro é que você vai pegar o bicho pegando. Então, os cartórios, eles têm uma autonomia para decidir sobre isso. O que foi o concessionário, ele depois ia ter que arcar com parte desse TCMD lá na frente quando Já tinha acabasse. sido recolhido. Já tinha sido recolhido? É Então, que você daí estava dizendo que não tinha nada a ver com a sessão, tinha a ver com o inventário especificamente. é o TCMD, né? Já que Tanto que São dois fatos geradores, né? A sucessão é um fato gerador e a cessão é o outro fato se gerador. fosse gratuito, sim, seria um fato gerador. Não, e se for oneroso, aí TBI. TBI, sim. Não, acho que não tem Não nada que a seria gente de faça TCMD. nessa vida que não gera imposto. Mas eu acho que Se vocês tiverem algum exemplo, minha vida. Mas eu acho que nessa escritura aí, a única coisa que eles fizeram, eles disseram assim, o que for recolhido tem que ser recolhido no inventário. Tá, Não tem a ver com recolher. Ele vê que é do imposto pela sucessão, Isso. não da isso, sessão. Exatamente. Ele seria responsável pelo recolhimento se fosse da sessão, se fosse gratuito. E aí ele teria que colocar lá. Mas como era com relação ao inventário, ele não tinha nenhuma ingerência sobre isso. Porque o inventário era judicial, pelo que eu entendi, né? Então eu vou falar, sobre a sucessão, problema seu. Exato, o imposto não tem nada a ver. Agora, a sessão aí não é se conversa. fosse, sim. Então, esse daqui, ó, é a materinha do CIPET, tá? Que apresenta, até poderia ter trazido, mas isso aqui eu não tive tempo de preparar para vocês. Então, ações judiciais, decisão de ofício sobre TCMD. Tá? Então, se você tiver uma questão para ser decidida judicialmente, você vai acessar aqui. Cartórios entrega da declaração, então isso daqui são para os cartórios fazer as entregas da declaração, né, referente ao artigo 27, que deve ser do transição do escritura pública, tá? Certidão de regularidade, homologação de transição judicial, doação em separação. Então, todas as funcionalidades vão estar descritas aqui. Tem uma outra funcionalidade também, que é interessante a gente destacar aqui, que é com relação à conta fiscal do TCMD. O que acontece? Primeiro surgiu o TCMD, a obrigação de declarar o TCMD. Tá, beleza. O cara vai lá, declara o TCMD, aí 3 anos depois, 4 anos, aparece lá uma sobrepartida, tem que fazer uma sobrepartida daquele TCMD, incluir um bem. Sempre que tiver uma sobrepartida, você não inclui só a sobrepartida. Você retifica aquela declaração, inclusive, que já tenha sido homologada, retifica ela, tá? Aí você vai manter os bens que estavam contidos lá e vai incluir a sobrepartida. Não vai só colocar a sobrepartida, separar, não, agora eu só vou fazer a declaração da sobrepartida, não. Porque o que considera é o total, né? O monte maior tudo dos bens que foram transmitidos. Certo? Não é sobre, apareceu uma sobrepartida, uma coisa e tal, vou fazer uma declaração só da sobrepartida. Não, você vai pegar aquela declaração, vai retificar aquela declaração, vai manter os bens que estão lá e vai incluir a sobrepartida. Mas aí o sistema reconhece se já foi pago? A Então, diferença? aí o que acontece? Depósito judicial, ação de consignação de pagamento e exigibilidade dela. O que acontece? Suspensão de inscrição no cadinho TCMD, ele assim, como eu falei no começo lá, a Secretaria da Fazenda deixou meio relegado o TCMD, porque não tinha ferramentas para exigir, para cobrar isso e aquilo. Então eles foram devagarzinho, foram criando ferramentas, vendo como que opera com a legislação e tudo, foi modernizando. Então, acho que a partir de 2017 eles criaram o que a gente chama conta fiscal do ITCMD. Certo? A conta fiscal do ITCMD. A conta fiscal justamente para apurar o que uma pessoa declarou, o que ela pagou, tudo que ela já recolheu dentro daquela declaração ou dentro do CPF dela e verificar se ela ainda tem débito do ITCMD para recolher ou se tem algum crédito, se ela recolheu a mais, se ela retificou uma declaração, tirando um bem ou outro, e ela já tenha declarado lá atrás, recolhido lá atrás, ela possa ter um crédito para restituir para ela. Então, a conta fiscal veio com essa finalidade.
de apurar o que aconteceu com aquele contribuinte, com aquela pessoa, certo? Mas isso já funciona? Funciona, só que assim, quando existem situações antigas, anteriores, se não me engano, acho que a conta fiscal entrou em vigor em 2017, obviamente ela não veio completa, ela foi sendo modernizada, foi sendo melhorada. Então tudo que aconteceu anterior a essa data não está dentro sendo considerado da conta fiscal. Então, por exemplo, eu fiz uma declaração aqui em 2015, recolhi, pá. Aí em 2020 eu tive que fazer uma retificadora dela. Só que o sistema, como foi feito antes da implantação da conta fiscal, ele não vai considerar aquele pagamento. Então, a gente tem que fazer uma jogada manual para que o sistema, eles lá, os entendedores, os universitários lá, eles possam pegar, não, pera lá, então aquele cara recolheu X lá atrás, referente à declaração, aí foi feita uma sobrefatura, blá blá blá. Então vamos pegar aquele pagamento que ele fez lá atrás e vamos considerar aqui para apurar se tem saldo do imposto, zerou o imposto ou se tem crédito para ele. Então isso tem que ser feito manualmente. Existe uma opção dentro do CIPET, que é o saneamento de conta fiscal ou até mesmo cancelamento de débito do imposto. Certo? O que acontece? Então, esse saneamento da conta fiscal é para esse fim, para apurar se tem imposto recolhido a maior ou a menor, eles fazem esse saneamento, isso é feito de uma forma manual ainda, não é feito automatizado. Tá? Agora, vamos dizer, é muito comum, a pessoa vai lá, um advogado gera uma declaração, certo? E depois, por algum acaso, ele larga do processo ou falece, aí entra outro advogado, ele não tem acesso, ele vai lá e gera uma nova declaração espelho daquela, certo? É aquilo que eu falei. Se for uma declaração que já tenha sido confirmada, já tenha sido até paga, e depois gerou-se uma nova declaração, então o sistema acredito que ele vai considerar uma nova declaração e vai gerar imposto. Mas ele já recolheu, sobre esse processo, ele recolheu o imposto lá atrás. Então essa declaração que eu fiz hoje, ela é indevida, ela não é devida. Então existe a opção também para você solicitar o cancelamento de um débito por uma declaração feita equivocadamente. Não retificação, né? Não retificar uma declaração. Você pode solicitar, essa declaração foi feita por engano, duplicidade, eu estava, sei lá, distraído e confirmei a declaração sem, a partir do momento que você confirmou, o sistema já diz, olha, vai gerar débito, ficar dívida, pode ir para dívida ativa, aquele negócio todo. A pessoa confirma, ela está ciente disso. Então, há a opção de você poder fazer um cancelamento dessas declarações também. E o trâmite disso é rápido ou é a perder de vista? Então, desde que transferiu essas análises para São Paulo, a gente perdeu o contato. Então a gente não sabe mais quando que a pessoa entrega, quando. Tem demorado um certo tempo, tá? Tem demorado um certo tempo. Eu não sei qual a razão da demora para analisar. Em muitos casos, a análise é feita automaticamente pelo sistema e a homologação sai automaticamente. Se gerar imposto, recolher, a homologação sai. Agora, em alguns casos, depende de uma análise da própria secretaria. Então, a gente perdeu o contato com essas questões, porque a gente não tem nem acesso às declarações que são enviadas. A não ser quando a pessoa vai lá e reclamar, olha, eu fiz essa declaração assim assado, eu quero saber que pé que está. Aí a gente tenta verificar via conta fiscal o que pode ser feito, o que aconteceu, e aí orienta basicamente para vocês com relação a isso. Tá? Existe uma questão também que eu queria colocar para vocês que é interessante, retificação de guia. Tá? Vocês têm a opção lá, o Fábio, volta para mim ali, ó. Acho mais aqui, ó.
retificar declaração, acho que não é aqui não. É retificar guia de inventário. Retificar guia de inventário, não é aqui não. É numa outra opção que tem dentro do próprio CIPET. O que acontece? Você pode também, eu emiti uma declaração e é difícil hoje em dia acontecer isso, porque como o próprio sistema, ele já vai gerar uma guia para cada CPF vinculada a uma declaração. Então é muito difícil ter recolhimentos avulsos assim, né? Porque o próprio sistema já gera as guias. Então gera com código de barra, não é uma guia emitida manualmente. Mas, no caso de uma ter necessidade de retificar uma guia do TCMD, por exemplo, eu gerei um inventário, certo? Gerei um inventário e recolhi o ITCMD, beleza. Aí, por algum motivo, esse inventário ele se transformou num arrolamento, ou vice-versa, um arrolamento, gerei a guia e recolhi. Aí, por algum motivo, o juiz, não, esse daí não é mais inventário, esse daí não é mais um rolamento, agora passou a ser o inventário. Então, aí você é obrigado a gerar uma nova guia de inventário, porque eles são objetos diferentes, eles não são vinculados entre si, nenhum desses três aqui. Então, você é obrigado a gerar uma guia de inventário e recolher de novo o imposto. Certo? Aí, o que acontece? Você tem duas opções. Ou já recolheu no arrolamento e agora gerou a guia do inventário e recolheu a guia do inventário. Aí você vai solicitar para a Fazenda a restituição desse valor pago indevidamente, ou no arrolamento, porque virou inventário. Então você vai pedir a restituição desse valor. Ou se você não recolher, você pode retificar a guia do arrolamento para que seja computado na guia do inventário. Porém, se o crédito que está aqui no arrolamento for jogado para o inventário vai zerar e o arrolamento vai ficar com o débito aberto. Aí você vai ter que solicitar o cancelamento dessa declaração. Então, de certa forma, dá um trabalhinho. Né? Certo? Dá um trabalhinho para a gente poder... assim, tem muitos detalhes embutidos dentro dessas funcionalidades todas. É difícil a gente passar para vocês, assim, nesse curto espaço de tempo que a gente tem aqui. Mas você sabe qual é o pior problema? Por exemplo, alguém já tentou falar lá por telefone? Não. Não tem acesso. Certo? O e-mail nosso, o que acontece? A gente tem um e-mail lá que é o atendimento pf.fazenda.favenda.sp.gov. Esse e-mail ele foi criado assim, na época da pandemia, porque por causa da pandemia os funcionários foram impedidos de trabalhar. Então criaram esse atendimento virtual para fazer o atendimento dos contribuintes, isso durante a pandemia. Aí ele ficou um pouco a mais para poder. Agora ele está desativado. Sim. Por causa do CIPET. Veja bem, eu vou dar o senhor é funcionário, tem chefia lá, dar uma ideia para vocês. Eu sei que vocês não têm que orientar todo mundo a respeito do imposto, né? A toda a população. Mas, por exemplo, eu trabalho bastante com previdência. O INSS entendeu que o advogado não é adversário deles. Na verdade, é o apoio para eles. E tanto é que criou o INSS Digital, onde nós, advogados, facilitamos o serviço para o servidor do INSS e facilita o serviço para a gente fazer também a questão de petição. Seria ideal, porque pode surgir algum problema, alguma coisa, por exemplo, o e-mail da OAB, só vai ter e-mail da OAB quem é advogado inscrito da OAB. Abrir um canal de atendimento, facilita para as duas partes. Da OAB, você só vai responder e-mail que tiver adv.oab.org. Inclusive, é impossível você até agendar. Sim, você está entendendo? Então, porque assim, qual que é o problema? Eu estou falando para o senhor em relação à fazenda. Qual é o problema com a fazenda do Estado? Acesso. Você está entendendo? Eu não preciso me responder qual que é a alíquota que incide. Não é no geral.
é no específico, aquele problema específico, o senhor entende? Então... justamente o que a gente faz lá é justamente atender essas especificações do... mas o problema é, ponto 1, a gente é de Lorena, é difícil ir lá. Eu de volta para pobre não paga comer mais nenhum. Aí o que acontece? Então é um custo para ir lá. Você não dá para transferir para o cliente muitas vezes, quando tem negócio. Mas mesmo que fosse do lado, qual que é o problema? Ninguém consegue agendar para falar, marcar. Você está entendendo? O agendamento também. Então o que acontece? Acesso a 8 horas da manhã. Eu estava brincando de falar para entrar com ação, mas tem algumas situações que, por exemplo, um exemplo que aconteceu lá. A cliente, aconteceu no meu caso lá, a cliente, sonegaram a minha cliente. Eu falei que acontece raramente. Minha cliente era uma filha fora do casamento, sabiam dela, sonegaram ela. Aí o que acontece? A outra mulher pagou sobre os herdeiros que estavam no processo. E aí o que acontece? Tem que inserir ela, só que gerou uma nova guia para pagar e cobrar o dela. Eu falei, não, mas se o imposto já foi pago, ao inserir um novo herdeiro, não tem que pagar novo imposto, né? É um imposto já foi pago. Na verdade, ela deve para os herdeiros que pagaram. Tô certo? Sim. Para resolver isso, eu não consegui até hoje. Que nem ela falou, sabe o que eu estou querendo fazer? Uma ação de inegibilidade de débito contra o Estado. Fala assim, ó, juiz, eu não devo. Eu devo para os herdeiros. Não aumentou o bolo, aumentou o povo que vai comer o bolo. Exatamente. E se os co-herdeiros que sonegaram ela pagaram, tá pago, porque é sobre herança, não sobre o número de herdeiros. Cabe a eles. Só que eu não consigo resolver isso de jeito nenhum. O que eu estou a fazer? Estou pensando em fazer uma ação de declaratório de inegibilidade de débito contra o Estado. Foi feita uma retificação da declaração ou foi feita uma declaração nova? Então ela nem é herdeira, eu não tenho acesso ao negócio, por quê? Porque ela não é inventariante, ela é só sonegada. Você está entendendo? Fizeram o processo de inventário inteiro e desconsideraram essa filha. Que ela era caixa 2 do pai, sabe? Sem nota. Serviço sem nota. E aí esqueceram dela. Acontece você esquecer o irmão, é normal. Acontece. Aí o que aconteceu? Ela descobriu que estava rolando inventário, mas ingressando na ação, e agora geraram lá, mandaram uma guia para ela, tá pago. Só que eu olhei no processo lá atrás e já tinham pago sobre herança. Então, mas deve ser justamente isso que eu falei para você da conta fiscal. Mas só que quem tem conta fiscal na mão é só o bendito do inventariante. Ela é uma co-herdeira agora. Você está entendendo? Então, por exemplo, essa era uma situação que a gente não tem. Por exemplo, é uma questão sui generis, que não está previsto, só que eu também não tenho onde resolver. E a Receita não dá acesso pra gente. Você está entendendo? Não tem um canal que você ligar lá, então faz isso, faz aquilo, ou faz, você entendeu? É um caso para ser discutido ali presencialmente, porque não tem como eu também A gente não consegue, mas aí isso é emissão impossível. Não consegue marcar presencial. Então, como eu falei... Eu não estou cobrando o senhor não. O que a gente está dizendo, senhor, passe para eles o nosso pleito. Nós advogados, porque somos nós, afinal de contas, que tocamos a demanda. Leva ele, olha, nós precisamos criar um canal com a OAB para trabalharmos juntos. Por quê? Vai ser bom para a fazenda e vai ser bom para a classe. Sim. Esse no meu caso assim, eu Bota em quase mim, tá, depois do entrando. Márcio. Meu caso eu quase entrei na Receita sem marcar, mas eu falei, agora eu entro, porque eu não consigo. Não consegue. Não consigo. Assim, vou imagina. falar por mim, tá? Eu trabalho lá na secretaria, eu estou todo dia lá no posto. Eu sou o único funcionário que todo dia está presente lá presencialmente, de segunda a sexta-feira. Tá? Então, qualquer dúvida que vocês... Mas assim, o atendimento lá está sendo só das 9 a 1 da tarde. Eles não atendem à tarde. Então o atendimento à tarde fica só para outros setores, não para o posto fiscal. Então a gente não pode. Então de 9 a 1 eu estou lá no posto. Se vocês tiverem alguma dúvida que não consiga resolver de outra forma, vocês podem me procurar lá no posto. Por favor, não saia de férias. Muito obrigada, eu vou. Agora eu vou. Esse ano não tem mais férias. Quando eu precisei lá, eu consegui agendar de véspera, dentro desse horário, mas tem que ser antes das 4, parece o agendamento. Eu não sei como é que funciona essa questão do A gente agendamento. tem que até para agendar, Não tem que são ser até nós 4 que horas, geramos. depois já não agenda para o dia seguinte. E não agenda, por exemplo, de hoje para daqui uma semana.
semana. Não. Você agenda de um dia para o outro, para quem Se quer você pensar. Mas é que entrar, muitas das se vezes você não entrar consegue 8 e acabar. 10 da manhã, já não tem mais vaga. Não Você tem tem que mais. entrar Tem 8 sorte, às horas. vezes, então 8 não tem horas. jeito, mas Você tá entendendo? tem que- E assim, qual que é o problema? Como eles reduziram, lá o posto fiscal de Taubaté atende de Taubaté a Bananal. Você tá entendendo? Então, por exemplo, uma sugestão que o senhor pode dar lá, que foi o que aconteceu com o INSS. Guichê virtual de atendimento ao advogado. Você tá entendendo? Vai fazer, nós não vamos precisar ir lá, você agenda. Cara, tenta conversar com ele, fala assim, eu sei que é difícil, mas vamos tentar criar mecanismos para todo mundo ganhar, para facilitar para o contribuinte, para nós arrecadarmos mais, que é importante também, que a gente precisa, né, ajudar o Estado na dificuldade dele. O Bertô é curto, né? Nem tem funcionário. Tem muito deputado precisando de nós lá. Entendeu? Eu espero que você não consegue nem estar batendo isso. Então é exatamente isso que eu estou dizendo. A gente precisa criar esse canal, essa. Mas a agência é pior. Mas nem tem funcionário para isso, eu acho. A questão do ITBI aí não tem nenhuma Então, opção. ITBI, o que acontece com o ITBI? ITBI são todos os fatos ocorridos anterior à vigência da lei do ITCMD, até 31 de dezembro de 2000. Fato gerador a partir de 1º de janeiro de 2001 já é ITCMD. Tudo que for ITBI anterior a essa data é ITBI. Ou ITBI causa mortes ou ITBI doações. Tá? Então o que você vai fazer? Como que você vai... eu tenho um óbito que ocorreu lá em 99. Eu vou recolher o ITBI. Não foi recolhido e tal, que nem já comentaram comigo aqui. Agora que estão dando entrada no processo, para não sei, mas ocorreu lá em 90, né? Tem um de 96. Você, né? Então, bom, o fato gerador do imposto é da data do óbito. Então, aí você vai pegar o ITBI de 90, então você vai recolher o ITBI causa mortes de 90. Como que você atualiza isso? A orientação que a gente dá não é mais competência do Estado, a questão do ITBI, mas a orientação que a gente dá e tem sido, pelo menos ninguém voltou para reclamar que não deu certo, não sei o que, então acho que está funcionando. Fazer o seguinte, eu tenho um óbito que ocorreu lá em 90. Só agora que deram entrada no processo, que negócio todo. Então você pega, qual é o valor do bem, dos bens, né, que estavam lá sendo discutido. Pega o valor do bem hoje, na data de hoje, 2023. Por exemplo, lá em 90 ele valia 10 mil. Hoje, em 2023, ele está valendo 100 mil. Tá? Então você pega o valor do bem hoje, 100 mil, ou dos bens, né? Totaliza tudo, 100 mil. Aí aplica em cima desses 100 mil 4% de imposto do ITBI, vai dar 4 mil. Em cima desses 4%, mais 20% de multa. Mas pagam, né? Aí você gera aquela DARI ITBI causa mortes. Mas Você entra no sistema da Fazenda, tem lá gerar DARI. É Dari. uma DARI qualquer. Assim, Dari ITBI. qualquer, você só descreve na Só que daí você vai lá, tem aqueles campinhos, né? Entendi. Aí DARI você junta no ITBI causa processo, mortes. fazendo a Aí você põe o nome Entendi. do responsável, certo? O nome do responsável, CPF, beleza, e lá na descrição você põe ITBI referente aos imóveis, tal, valor atualizado em 2023, X, 4% de imposto, mais 20% de multa. Aí, por exemplo, 4.800. Recolhe 4.800, junta aqui, junta no... Quando o valor ficou no banco, como que você atualiza isso? O valor que ficou no banco, como que você atualiza isso? Valor Eu tinha um dinheiro no banco, como que eu vou atualizar? Qual Pegar o saldo de hoje. Acho que saldo não paga. Mas aí o saldo. Saldo não, acho que não tem TBI. Não, mas se tiver, na verdade, assim, se o montante inicial, ele seria passível de ser cobrado no ITBI, nesse caso. Só que os frutos civis, está no fundo. Os frutos não. Inclusive na legislação de TCMD está lá. Os frutos não são passíveis de sofrer tributação. Atualiza o valor, é pela tabela. Qual tabela? Tabela do desemprego lá, você olha. A menor. Então. A menor. Faz o seguinte. A taxa Selic. Tá entendendo? Qual é, né? Hã? Qual é? Como é que é aquela lá do FGTS mesmo? É o. Não é Selic, é a. Qual que é do FGTS? Bota IPCA. Hã? Qual que é essa aí?
TR, rapaz. Melhor taxa pra você atualizar é a TR. Vai, Samir. Beleza, eu faço essa declaração, eu coloco nos autos e alguém da fazenda vai se manifestar, porque é autos a físicos. fazenda não se manifesta com relação ao TBI. A fazenda Ah, não se manifesta? Então usa TR, como ele chama. TR, irmão. Ou nem atualiza. O juiz fala, tá Não é certo. mais competência Ou nem nossa. atualiza. Mas quem vai se manifestar é o jurídico do Estado. Sim. A Procuradoria. É É a Procuradoria que vai dar ok nos autos. Mas nos autos físicos? Os físicos, digital, o que for. Entendeu? Ela fala, tá ok. Não tem diferença. Entendi. Porque antigamente no processo, na época lá do doutor lá, o que acontece? Era nos autos que se discutia. Sim. Por isso que eu fico nessa, assim. Olha aí, eu coloco lá, alguém vem assim e fala que É, não, tá o de juiz vai, acordo. você vai recolher a guia, vai colocar lá, o juiz vai fazendo. O que você acha disso? Mas e a fazenda se manifesta em 1 giga. É rápido? É. Muito rápido. Tá muito rápido. Essa fazenda que vocês estão citando aí, não é É a Procuradoria. É a Procuradoria. Está. Deixar bem claro, porque São dois órgãos distintos. Fazenda pública refere-se à Procuradoria, Mas- não é a Fazenda Secretaria. É, Se a quando fala fazenda, fazenda, quem a representa fazenda já, o procuradoria já Fazenda em sentido amplo. Isso. Mas aí se a Procuradoria for contra, não vai discutir isso no inventário, né? Porque Discute. é Só não homologa o inventário depois de estar pago. Não, mas assim, é porque isso é questão de qual é o nome? Tem um termo. Autoindagação. Isso, é questão de autoindagação, ele ia mandar para as vias próprias. Sim. Mas aí Mas o juiz não manda. Não manda? Raramente. Ele vai discutir isso. É. No inventário. Vai ter que ter uma O que que conselho. O acontece? juiz Eu vai falar falei, assim, não, é isso. Entendeu? essa Ele vai pegar as orientação a gente decisões. dá. Já faz tempo assim. É, por que ele fala isso? Por quê? Porque quando a gente faz isso nos autos e a fazenda olhou lá, gostou, tá tudo certo. Segue a jogo. E ninguém voltou para reclamar que Sim, tá mas errado. Eu já vi, cara. Ele presta fica atenção, uma- Você falou para mim que não deu certo, Não dá pra ninguém voltou para reclamar. Então, 600 anos atrás. É. Herdou da Princesa Isabel, não pode. Tem que pagar. Prescrição não existe para imposto de causa-morte. A hora que eu perguntei da seção de direitos hereditários, a hora que eu juntei a escritura nos autos, o procurador que se manifestou quanto ao ITCMD daquilo ali, daquela escritura. O ITCMD, cada doação. Então, Não, da por doação. isso que voltou. Só lá, ITBI, ele voltou e eu tive que ver isso por conta da manifestação da Procuradoria. Sim. a Procuradoria ela pode Não concordar. ter um entendimento, né? Aí a gente não pode, a Fazenda, como Secretaria da Fazenda, não pode. Então eu emito uma DAR e coloco lá a descrição o que é. É, você está pagando junto nos autos. Entendi. Pega o valor lá da época, nem atualiza nada. Não, se você não atualizar, é que já tem uma portaria interna do júri da Procuradoria, que é esse procedimento que eles falaram que está certo. Certo? Se você quiser discutir judicial Mas também, deve você ter um faz. índice nessa portaria também, geralmente. Normalmente é para os imóveis, é o valor atualizado tudo de... Valor venal atual. Valor venal. Porque no ITBI, antigamente, tinha algumas coisas, era só sobre imóveis. Outras coisas não tinha ITBI. Ah, sim. Entendeu? Carro, o iate. Não entrava. O helicóptero não entrava. Bom, assim, eu acho que dentro do que a gente poderia argumentar com vocês, eu acho que é isso daí, tá? O que a gente pode oferecer? Tem muitas coisas que estão embutidas dentro do ITCMD, por exemplo, com relação à doação, como que é feita a doação, como que é feita a divisão dos bens, o parcelamento em si do débito, eu tenho que parcelar meu débito e tudo, como é que é feito? Isso daí a gente pode, uma outra oportunidade, a gente tentar discutir isso. Ou, o que eu poderia sugerir para vocês, que também foi sugerido lá por Pinda, é a gente montar um curso para a gente abordar todos esses itens passo a passo. Legal. O parcelamento é um problema também, Tá? né? A gente aborda cada um dos itens, vai vendo com as telas, vai exemplificando tudo com vocês. Se vocês quiserem, a gente pode montar um curso assim. E aí a gente vê aí com vocês a possibilidade de a gente oferecer um curso para vocês. Eu viria até aqui em Lorena, dar esse curso para vocês. Cada um dos tópicos
que a gente for analisando. Beleza. Tá? Se vocês acharem, deixa a nossa amiga aí ciente, a gente monta uma turminha aí, vamos dizer, de uns 10, e aí a gente já começa a fazer um cursinho. Eu tenho assim uma ideia de um curso assim, por exemplo. Acho que com 10 horas a gente consegue analisar todas as questões com relação à declaração de inventário, rolamento, parcelamento, tudo que eu vejo no meu dia a dia lá, eu passaria para vocês essas informações. Tá? Se vocês acharem interessante, a gente pode montar um curso assim. Já vou passar para o Márcio já, a gente já me dá o retorno. Assim, obviamente vai ter um custo para esse curso, tá? Mas não vai ser nada pesado assim para ninguém, vai ser bem, e acho que é um investimento para a carreira de vocês também, né? Tá? Sim, sim. Muito bom. Tá? Qualquer coisa depois eu passo os detalhes para a Fábia, aí a Fábia divulga para vocês. Vocês divulguem, por favor, para os colegas também que estiverem interessados. Tá bom? Vou entregar para o senhor o certificado. Ah.